Um dos problemas mais comuns atualmente é a procrastinação. O fato de procrastinar pode envolver não começar uma tarefa ou mesmo não terminar uma tarefa quando já foi iniciada. Assim, você pode procrastinar a leitura daquele livro ou até mesmo começar a ler o livro e nunca finalizar. Eu às vezes faço isso. Alguns procrastinadores crônicos conseguem nunca executar o comportamento ou nunca finalizar aquele comportamento. A procrastinação pode existir em níveis extremos, capazes de prejudicar a vida das pessoas, os relacionamentos, o trabalho, os estudos e muitas vezes até a autoestima e a percepção de autoeficácia. Por isso, gente, um procrastinador extremo que enfrenta essas deficiências na vida, devido ao comportamento de sempre procrastinar, pode acabar se achando uma pessoa horrível, pode acabar achando que é uma pessoa incompetente. Para entender a procrastinação e buscar ferramentas para lidar com isso na prática, a gente precisa entender duas coisas. A primeira é a neurobiologia, ou seja, o que acontece no cérebro de um procrastinador. Por que um procrastinador procrastina? Essa é a pergunta. Porque uma pessoa não consegue começar um comportamento, mesmo sabendo dos malefícios de não começar. Ou uma pessoa começa um comportamento e não consegue terminar, mesmo sabendo dos malefícios de não terminar aquele comportamento. A segunda coisa que a gente precisa entender é como ocorre a produção de um comportamento por meio de pensamentos. É um grupo de comportamentos específicos que iniciam após termos algum tipo de pensamento. Isso é muito estudado na psicologia cognitiva. A partir desses dois entendimentos, temos pelo menos no início a base para começar a entender e tentar atenuar o comportamento de procrastinador. Um ponto importante, gente, para a gente compreender a neurologia da procrastinação é o neurotransmissor chamado dopamina, ele mesmo. Alguém poderia dizer, lá vem a Andrea falando de novo sobre dopamina. Gente, a dopamina, embora seja um neurotransmissor relativamente escasso no nosso sistema nervoso central, ela desempenha um papel crucial, pois as vias de dopamina são bastante reduzidas em comparação com os outros neurotransmissores. As comunicações desses neurônios podem ser de uma forma física ou de uma forma tônica. Preste atenção nessa parte do vídeo que é importante. A dopamina física é aquela que nos gera lapsos absurdos de motivação e que nos faz ter comportamentos impulsivos, como furar uma dieta, consumir algo quando a gente fala que não quer consumir ou quando não deveria, ou dizer algo impulsivo. A dopamina tônica é crucial para nós, pois é como se fosse uma mangueira de jardim de dopamina ligada no nosso cérebro o tempo todo, liberando pequenas quantidades de dopamina todos os dias. Essa dopamina tônica ela é responsável por manter nossa atenção e motivação mínima para realizar qualquer comportamento direcionado a um objetivo, sem ser interrompido por outros estímulos ou deixar de fazer. Gente, vale ressaltar que a dopamina não está diretamente relacionada à sensação de prazer. Ela está mais ligada à motivação e à execução de comportamento. Entender que você tem pouca atividade de dopamina no cérebro, o que guia seu comportamento e que essas vias precisam gerar motivação para que você execute uma tarefa, é essencial. Se você quiser obter prazer sem o sistema de dopamina, é possível. No entanto, para ter motivação, vontade de fazer, o envolvimento da dopamina é crucial. A dopamina é um componente fundamental para gerar motivação e manter a execução de comportamentos, não esqueça disso. Essa dopamina tônica é responsável por permitir que você pegue um livro, por exemplo, ou execute um comportamento desejado, mantendo sua atenção e motivação mínima direcionada ao objetivo até o fim, sem que você seja prejudicado por nenhuma distração. Quando uma pessoa procrastinadora começa uma tarefa, mas não consegue terminar, muitas vezes é devido à falta eficiente de dopamina tônica. Existem sim diversos estímulos que podem, de certa forma, roubar essa dopamina tônica. Um exemplo de condição em que essa atividade tônica da dopamina
é comprometida é o famoso TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade. Pacientes com TDAH frequentemente apresentam uma redução na atividade tônica da dopamina, principalmente no córtex pré-frontal, que fica aqui nessa região, a região do cérebro envolvida na atenção e na capacidade de foco. Isso faz com que os indivíduos com TDAH enfrentam desafios semelhantes aos procrastinadores, como dificuldade em iniciar tarefas e manter o foco. É óbvio, né, gente? No mundo de hoje temos diversas tarefas muito mais interessantes do que aquelas que precisamos realizar no dia a dia. Existem coisas muito mais atrativas na internet do que se dedicar a um trabalho da escola ou da faculdade, ou fazer um relatório do trabalho, ou lidar com uma matéria da faculdade que talvez você nem goste e que gera pouco interesse. O procrastinador facilmente vai direcionar seu comportamento para executar uma tarefa que não está relacionada ao que realmente deve fazer. E ele evita fazer. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para tentar evitar isso é encontrar valor, ou pelo menos tentar enxergar valor naquele comportamento que precisa realizar. Reconhecer a procrastinação, olha o autoconhecimento aqui, gente. Compreender que está se desviando do comportamento necessário e perceber que não começou talvez por falta de motivação são etapas bem importantes nesse processo. Uma vez que você inicia esse comportamento, é essencial eliminar estímulos ao seu redor que possam desviá-los de continuar executando essa tarefa. Afinal, não adianta apenas evitar a procrastinação no início da tarefa, se você não for capaz de concluí-la por inteiro. Uma forma eficaz de organizar a sua vida para evitar distrações durante a execução de qualquer tarefa é afastar esses causadores de distração. Então, se por exemplo, se você está estudando, se você está lendo algum livro e tem receio de não conseguir manter o seu comportamento motivacional, é crucial que você afaste o celular, por exemplo, colocando ele em outro cômodo. Eu faço isso, porque senão eu fico tentada a pegar o celular. Desativar as notificações, não você fica ouvindo plim, plim. Colocar algum som ambiente ou algo assim que possa te ajudar a evitar distrações, como pessoas conversando ao seu redor. Modificar o seu microambiente. Esse é um dos jeitos de evitar a procrastinação, de não terminar uma tarefa ou nem começar essa tarefa. Agora, para aquele procrastinador que nem começa a tarefa, você pode fazer algo no sentido de ter uma agenda e ser disciplinado em respeitar aquilo que você estabeleceu, ser fiel a você, dar a sua palavra e fazer acontecer. Acredito que temos outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Vou ver se deixo aqui no final o link. Ou você realmente precisa entender que você está procrastinando. Eu acho que isso é, muitas vezes, uma falta de entender, de se autoconhecer, de entender, eu estou procrastinando aqui nessa atividade. Por que eu estou fazendo isso? Eu fico pensando assim, eu falo assim, eu estou procrastinando. Eu entendo que eu estou procrastinando, porque eu não quero começar essa atividade. Eu estou querendo fazer outras coisas. Então, o que eu posso fazer para focar? Aquela tarefa fica pendente. E aí você vira para o lado da tarefa, metaforicamente falando, e caminha em direção a ela. Muitas vezes, depois que você começa, as coisas acabam andando, você se envolve naquilo, as coisas acontecem. Eu tenho certeza que isso já aconteceu diversas vezes com você. Então, essas estratégias comportamentais são extremamente interessantes e aplicá-las dentro desse contexto, gente, é crucial. Agora, claro, se você tiver uma procrastinação absurda, que está te prejudicando de forma extremamente disfuncional em sua vida, eu recomendo que você busque ajuda profissional. Muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional para tratar o que está acontecendo. A segunda questão para lidar com a procrastinação é o comportamento de perfeccionismo. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Eu sei que pode parecer estranho, porque o procrastinador e o perfeccionista parecem não coexistir. Mas de verdade, inclusive na literatura científica, aponta isso. Muitos procrastinadores são assim por conta do perfeccionismo. A pessoa tem fluxos de pensamento que chamam dentro da psicologia cognitiva de pensamentos automáticos. O que é isso, André? São pensamentos que fazem com que essa pessoa não execute o comportamento, pois ela chega à conclusão, olha que interessante isso, gente, de que não está tudo perfeito para executar aquele comportamento. Olha isso. Você pensa, vou começar a ler o livro. Ah, não. Mas no final de semana eu vou viajar, nem vou conseguir continuar, então não vou nem começar. Você nunca fez isso? Eu tenho certeza que você já fez isso alguma vez. Eu, infelizmente, faço e sempre tento me policiar. Nossa, mas daqui 1h30 eu tenho que ir buscar meu irmão, então acho que nem vou começar.
que não é o momento perfeito para começar. Eu tinha isso com a dieta. Ah, essa semana tem uma festa, nem vou começar agora, porque não vou conseguir terminar a minha dieta. Eu tenho a festa, então eu vou comer, não vou conseguir terminar, não vou conseguir fazer. Você cria uma série de narrativas cognitivas. Perceba que o procrastinador, inicialmente, a gente falou sobre o aspecto comportamental. E agora a gente está falando sobre o aspecto cognitivo. São coisas diferentes. Você cria uma série de narrativas cognitivas que te impedem de executar aquele comportamento que você precisa. E você acaba, obviamente, caindo na famosa procrastinação. E depois você é crítico com você mesmo porque está procrastinando. Sei que parece estranho, né? Mas o perfeccionismo pode transformar você em um excelente procrastinador. E assim, pessoal, é um problema complexo. Eu acho que usando essas duas coisas que a gente conversou aqui, tanto modulando o seu microambiente para tentar evitar as distrações, quanto olhando para dentro dos seus pensamentos, do autoconhecimento, dos seus vieses cognitivos, já pode ser um excelente começo para você tentar mitigar ou atenuar a sua procrastinação. Por muito tempo, eu confesso, eu fui uma procrastinadora. Criei diversas ferramentas dentro do meu estilo de vida que permitem a não ser mais. E quando vocês conseguem fazer essas pequenas modificações, você até sente meio estranho, sabe? Porque você consegue ser muito mais efetivo naquilo que você se propõe a fazer. Claro, você não fica procrastinando, você vai e faz. E, consequentemente, você usa melhor o seu tempo para fazer isso. E o seu dia rende muito mais. Algumas vezes eu tinha até uma percepção de que eu não estava fazendo tanto quanto deveria. Mas aqui, como eu não estava procrastinando, eu era muito mais eficiente. E é dessa forma, gente, que eu consigo administrar o meu dia. Eu consigo trabalhar em tempo integral numa empresa, que eu consigo treinar, ir para academia, inclusive eu corro e faço musculação, que eu consigo manter a minha dieta, que eu consigo fazer esses vídeos, buscar conteúdo, gravar, editar, continuo fazendo todas as pequenas coisas e as grandes coisas na minha vida. Foi porque eu deixei de ser procrastinadora. Porque se eu fosse procrastinadora, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer tudo isso. Gente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, dá o like e vejo você na semana que vem. Tenha uma ótima semana. Tchau!